Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 ações, resumidamente, né? Um vídeo mais curto aí, mas um vídeo bem importante aqui do canal. Vamos falar então de 3 ações, qual foi o critério que eu utilizei para selecionar essas 3 ações que eu vou falar aqui, né? Eu utilizei a fórmula de Graham, né? A fórmula do Benjamin Graham, que é, claro, apenas um método, então a gente sempre tem que olhar com cautela, mas é uma fórmula muito interessante que eu acho até que é subestimada por ser simples demais. Então é uma fórmula que eu sempre acabo dando uma olhada aqui, né? Antes de olhar aí para as empresas, para as ações. E eu selecionei 3 ações então aqui que no Scanner Pro do Scanner da Bolsa estão muito bem posicionadas segundo este método. Então, olhando aqui cerca aí de 400 ações aí que o Scanner Pro do Scanner da Bolsa, né, tem aqui na base de dados, a gente pode ver que Petrobras está em 4º lugar no ranking da fórmula de Graham, Uzi Minas está em 7º lugar e Neo Energia em 10º lugar. Então sobre essas 3 ações aí que eu vou falar aqui nesse vídeo. E claro, né, lembrando, já deixa nos comentários aí se você tem alguma dessas ações. Se você investe na Petrobras, na Uzi Minas ou na Neo Energia, já deixa o comentário aí. Ou se você tem algo contra investir nessas ações, né, você prefere nem ver de perto essas ações, então também deixa no comentário aí. Quero saber quais ações que vocês têm. Eu leio e respondo todos os comentários aqui, aprendo muito com vocês. Pessoal, aqui sem enrolação, então, Petrobras, se a gente for ver, a cotação atual em R$ 26,40, ação preferencial, né, Petri 4, e a gente vê que conforme a fórmula de Graham, o valor intrínseco, né, dessa ação então ficaria em R$ 95,26, ou seja, uma margem de segurança de 260%. Por essa razão que ela está muito bem posicionada nesse ranking, na 4ª colocação, como vocês podem ver aqui nessa coluna mais à esquerda. E Uzi Minas, né, uma cotação aí de R$ 7,56, valor intrínseco conforme a fórmula de Graham de R$ 24,49, então uma margem de segurança de 223%. Também uma margem de segurança grande, né, e por isso a Uzi Minas muito bem colocada. 2 observações aqui sobre essas empresas. Essas empresas são cíclicas, né? A Petrobras ela varia aí no curto prazo muito as suas cotações conforme o preço do petróleo, né, que é a commodity a qual ela está atrelada, e a Uzi Minas a mesma coisa, mas com o preço do aço, né, que também fica variando todo dia aí no mercado internacional. Então a Uzi Minas também sofre muito com isso aí, sofre e também tem ganhos, claro, no curto prazo por conta disso, né, pessoal? São empresas totalmente diferentes, na verdade, mas que têm aí como algo em comum, né, que é estarem atreladas a commodities, né? E as commodities aí, se a gente for ver, na época ali da pandemia, o preço do aço explodiu, o preço do petróleo subiu também. O preço do petróleo se manteve alto, enquanto o preço do aço ele já voltou aí à sua média, né, mais próximo à sua média aí normal. Então, são empresas que tiveram um lucro por ação aí nos últimos tempos impulsionado, né? E isso faz com que a fórmula de Graham ela possa ficar um pouco distorcida. Então, por isso que eu digo que a gente sempre tem que fazer uma análise crítica, né? Ter aí um pouco de cautela, né? E isso faz parte porque na fórmula de Graham, para quem não sabe, né? A gente pega aí 22,5 e multiplica pelo lucro por ação e multiplica pelo valor patrimonial por ação. Então essa fórmula vai dar um resultado, esse resultado a gente busca a raiz quadrada desse resultado e vai apresentar aí o valor intrínseco, o preço justo da ação. Então, pessoal, o que acontece aqui, né? Como eu falei, o LPA, o lucro por ação, ele faz parte da fórmula. Então, nas empresas cíclicas, elas podem em determinados momentos registrarem um LPA muito alto, distorcido, muito acima da sua média histórica e por essa razão elevar muito esse preço justo aqui conforme essa fórmula. Então, é apenas um ponto aí para a gente ter cautela. Já a Neo Energia, né, que ela tem aí, ela atua principalmente, né, predominantemente em distribuição de energia. A Neo Energia está em 10º lugar aqui no ranking. Ela é uma companhia que realmente tem múltiplos baixos aí. Ela tem uma cotação atualmente de R$ 15,10, valor intrínseco conforme a fórmula de Graham de R$ 44, logo uma margem de segurança de 191%.
E o que eu quero mostrar aqui? Então eu vou mostrar a fotografia, né, dos resultados aí de cada empresa utilizando o Fundamentei, que é uma plataforma super confiável, assim como o Scanner Pro do Scanner da Bolsa. Então por isso que eu uso muito essas duas plataformas aqui nos meus vídeos. A Petrobras a gente pode observar nos resultados como ela é cíclica, né? Como eu falei, a gente vê aqui que 2014, 2015, 2016 ela teve prejuízo. Claro que ela estava aí envolvida, né, em escândalos, problemas policiais, tudo mais, mas o que acontece, né? Realmente foi uma fase muito ruim para ela, uma dívida muito alta também. Depois de 2017 ela registrou lucro, mas com uma margem muito baixa, e a partir de então ela começou a registrar resultados melhores que explodiram aí de 2021 para cá, né? Então, quer dizer, da pandemia para cá os resultados da Petrobras explodiram, né? Com isso ela pagou muitos dividendos. Então, o que eu quero mostrar para vocês, né? O momento aí realmente a fotografia é boa se a gente for ver, porque um lucro líquido muito alto, boas margens, um bom ROI, mas a gente sabe que em algum momento isso vai mudar, porque é só olhar o histórico dela, né? Ela não tem uma consistência assim de resultados crescentes toda hora, porque ela é cíclica, isso faz parte. Então, quer dizer, eu não estou falando mal da ação da Petrobras, não estou dizendo isso, só estou dizendo que é uma característica. Às vezes as pessoas escutam falar isso e não entendem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que é apenas uma característica dela, não estou falando mal nem bem, é apenas uma característica. Então em alguns momentos ela pode registrar prejuízo, pode registrar uma margem líquida muito baixa, em outros momentos ela vai registrar um lucro absurdo, né? Um lucro absurdo, vai pagar dividendos absurdos. Então isso faz parte da companhia, isso faz parte. Se a gente for ver aqui a Petrobras, né, nos últimos anos aí, então vamos pegar aqui os últimos 5 anos, a gente vê uma valorização de 17%, mas claro, pagando grandes dividendos, né? Se a gente pegar o último ano, uma queda de 14,39%, se pegar só o ano de 2023 aí, uma subida, né, um aumento de 14,75%. No último mês, só no último mês, vocês podem ver, ó, a Petrobras subiu 13%. Então isso aqui também tem muito relação, como eu falei, né, com o curto prazo aí, com a questão do preço da commodity, a OPEP, né, que é como se fosse um cartel, né, do petróleo. Ela cortou em cerca de 5% aí a produção de petróleo até o final do ano de 2023. Isso fez com que o preço do barril subisse. Então, consequentemente, no último mês aí, a Petrobras teve uma grande valorização. Então, como eu falei, as ações de commodities, né, no curto prazo, as cotações delas seguem muito, né, os movimentos das commodities, né, no mercado internacional. A segunda ação aqui que eu quero falar é a Usiminas, né, que ela também é cíclica. A gente vê isso pela fotografia aqui. Por exemplo, 2021 ela registrou um lucro líquido de 10 bilhões de reais. Então, um lucro líquido muito bom. Ela pagou grandes dividendos também. Mas 2022 a gente vê que caiu para 2 bilhões, então quer dizer, saiu de um lucro de 10 bi para um lucro de 2 bi, saiu de uma margem líquida de 30% e um ROI de 41% para uma margem líquida de 6% e um ROI de 8%. Se a gente for ver, ó, em 2016, 2015 ela teve prejuízo, 2012 ela teve prejuízo. Em alguns momentos aí ela tem margem líquida muito baixa, 2%, 3%, às vezes até menos, um ROI de 2%, 5%. Então quer dizer, em alguns momentos ela realmente tem múltiplos muito baixos, tem lucros mais baixos, às vezes até registra prejuízo. Em outros momentos ela tem um lucro líquido muito bom, paga dividendos muito bons, tem uma margem líquida boa. Então ela é bem cíclica mesmo, esse lucro dela aqui parece uma montanha-russa, isso faz parte, né? E a Usiminas, se a gente for ver aqui, eu vou utilizar o Status Invest para mostrar aqui uma situação da Usiminas, que é o PL histórico da Usiminas. Eu já fiz esse mesmo tipo de comparação, esse mesmo tipo de estudo aqui com esses dados históricos para Petrobras em outros vídeos. Então, se você tem curiosidade, aí, digita Petrobras aí no canal que você vai encontrar os vídeos da Petrobras, principalmente no meu vídeo anterior, o vídeo de ontem. Então, o vídeo imediatamente anterior a esse sobre a Petrobras, eu falo muito disso, é uma lição do Peter Lynch, que ele fala que nas empresas cíclicas, um PL baixo não necessariamente significa que a ação esteja barata, pelo contrário, pode significar que a ação ela está no topo ou muito próxima do topo, né, da respectiva commodity, né? Então, PL, né, é o preço sobre lucro, preço dividido por lucro. Então esse L aí, o lucro, né, quando ele sobe demais, então por exemplo, olha só o caso da Usiminas, né, ela teve aí 2020 um lucro líquido de 1 bi e 200, 2021 ela teve um lucro líquido de 10 bi, então esse PL dela caiu, né, bastante, porque o lucro aumentou muito, então consequentemente o PL caiu muito. Isso não necessariamente significa que a ação esteja barata. Se a gente for ver aqui, ó,
Por exemplo, ó, o PL da Usiminas, né? Aqui de 2021 para cá, vamos fazer um exercício. Em 2021 o PL dela estava em 2, então quer dizer, alguém poderia dizer que a ação estava barata, né? E se a gente for pegar aqui 2021 para cá, a gente vê que a ação caiu bastante. Olha só, 2021 ela estava lá na casa dos 16, 19, chegou aos 23 reais aí a ação da Usiminas e agora ela está em 7 reais, então ela caiu realmente bastante, né, pessoal? Se a gente pegar ela a 18 reais aqui, ó, para a gente fazer uma comparação, a gente vê aqui que caiu 58%, né? Quem pegou num preço maior aí lá no topo, 23, 21 e 59, pegou aí 65% de desvalorização, né? E comprou num momento em que o PL estava abaixo, PL de 2. Agora, por exemplo, aquela pessoa que comprou a ação quando o PL estava em 55, então olha só, se a gente fosse muito simplista, né, a gente poderia dizer, a ação da Usiminas está cara em 2019, né, 55 o PL. Mas se a gente for pegar aqui a cotação, então de 2019 para cá, a gente também vai ver uma certa desvalorização, porque a ação caiu bastante, mas essa pessoa teria surfado toda essa alta aqui de mais de 100%, né? Ou se tivesse demorado um pouquinho mais para fazer o lucro, teria tido aí um lucro de 80%, 50%, 30% que seja. Então essa pessoa teria surfado uma grande alta da Usiminas, teria recebido bons dividendos também. Então, pessoal, vocês podem ver aqui na prática, ó, é só pegar o histórico da cotação, o histórico do PL, vocês vão ver que geralmente esse filme se repete nas empresas cíclicas, que quando o PL está baixo, logo depois pode ser que haja uma desvalorização, quando o PL está alto ou negativo, muitas vezes daí você vai conseguir pegar todo o ciclo de alta, surfar todo o ciclo de alta daquela commodity. Então commodity realmente não é algo fácil de analisar, mas esse ponto aqui é interessante, eu até vou fazer um vídeo maior aí sobre isso, né, sobre essas empresas cíclicas com essa lição do Peter Lynch, que vocês vão ver que esse filme se repete sim para várias ações aí. E a terceira ação que eu vou falar aqui é a Neo Energia. A ação da Neo Energia, ela tem múltiplos realmente baixos, né, pessoal? Ela tem múltiplos baixos. Se a gente for pegar aqui, eu até quero pegar a parte aqui de valuation aqui do Fundamentei. Depois eu vou ver se eu encontro aqui. Mas tem um ponto aqui que para mim é crucial na Neo Energia, que é o seguinte, né, pessoal? Ela tem um free float muito baixo. O free float dela é de 16,21% e ela tem então uma grande parte aí das suas ações, né, na mão da Iberdrola, que é uma companhia espanhola, né? Se a gente for levar em consideração que o market cap, aí, o valor de mercado da Neo Energia é de 18,3 bilhões, né? E o free float é de apenas 16%, eu acredito sim que seja bem razoável a gente esperar num futuro próximo aí um fechamento de capital da Neo Energia ou algo assim. Então acho que esse é um risco grande na Neo Energia, de você investir visando longo prazo e haver um fechamento de capital. Além disso, ela tem uma participação do governo também, então para quem não quer governo, né, não seria o caso também. Vamos pegar aqui a parte aqui do valuation da Neo Energia, só porque eu quero mostrar para vocês aqui alguns indicadores, né? Ó, vocês podem ver que o PL dela está em 3,9, então realmente é um PL baixo aí, um dos mais baixos aí do setor de energia, na verdade, né? Então a Neo Energia ela tem assim múltiplos baixos no geral. E pessoal, a gente pode ver aqui na fotografia aqui da Neo Energia, né, que ela é uma companhia que nos últimos anos ela vem melhorando bastante, aí, o lucro líquido crescendo, né? O patrimônio líquido no longo prazo crescendo também, receita líquida crescendo, o EBITDA crescendo também. É uma companhia que tem uma alavancagem grande, mas bem controlada, eu acredito, assim, e também característica, né, típica do setor de energia. O setor de energia, no geral, atua aí com uma alavancagem grande, mas a gente pode ver aí a margem líquida e o ROI melhorando bastante nos últimos anos, né, 2014 até 2021, assim, uma margem líquida não muito legal, 2022 já melhor, o ROI, né, começou a melhorar a partir de 2019, então números bons. Eu acredito que a Neo Energia tenha números bons, mas essa questão da governança é algo realmente muito importante para mim, e eu considero que seja um risco grande, assim, essa questão do free float baixo, né? Porque acaba que os majoritários sempre vão acabar tomando as decisões aí pensando neles, né? Então isso já aconteceu na própria Neo Energia num determinado momento em que ela poderia pagar dividendos e aí ela acabou surpreendendo os minoritários porque ela resolveu pagar royalties para essa empresa, né? A Iberdrola, que é a controladora
que é uma empresa localizada lá com sede em Bilbao, na Espanha. Então, pessoal, tem esse ponto aí que realmente, na minha opinião, é um ponto negativo, mas claro, vai de cada investidor, como eu sempre falo, nada aqui é recomendação de compra ou de venda, eu apenas compartilho meus estudos, minhas experiências aqui com vocês e claro, vocês não são obrigados a concordar com nada que eu falo aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz um vídeo aí então falando sobre Petrobras, Usiminas e Neoenergia por conta de estarem bem ranqueadas aqui conforme a fórmula de Graham no Scanner Pro do Scanner da Bolsa, vocês podem ver aqui Petrobras em quarto lugar, Usiminas em sétimo lugar, Neoenergia em décimo lugar e lá no Scanner Pro do Scanner da Bolsa tem praticamente 400 ações aí que vocês podem localizar com o ranking, né, da fórmula mágica do Joel Greenblatt, com o ranking da fórmula de Graham, ranking do preço teto, enfim, muitas informações realmente para municiar vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil. Um forte abraço a todos e até a próxima.